Boa noite, eu sou o Leandro Garcia, esta é a Virada Ágil. A Virada Ágil faz parte da conferência de 2019, que esse ano acontece em Belo Horizonte, também conhecida aqui em Campinas, a gente fala muito BH, a gente não fala muito Belo Horizonte, nem em BH esse ano a conferência. Antes de tudo, eu queria agradecer muito vocês que estão aqui assistindo, as pessoas que compraram seus ingressos aí com antecedência, tem gente aí que comprou no primeiro lote. Então, obrigado vocês terem acreditado e estarem participando de mais essa edição aí do Agile Brasil. A Virada Ágil ela é composta por 4 palestras. A primeira com o Alexandre Magno, que já está aqui presente com a gente, depois a Mariana, o Manuel e o Alisson. As perguntas desta edição aqui vão ser feitas via Slido. Então é só acessar ali, ó, sli.do, Slido, colocar a hashtag Virada Ágil, entrar, já está aberto. Vocês podem, a partir dali, criar suas perguntas, votar nas perguntas, e ao final da palestra do Alexandre, a gente vai estar colocando a tela do Slido aqui para todo mundo, e as perguntas mais votadas serão as perguntas que serão respondidas pelo nosso amigo Alexandre. Começando hoje, então, com o Alexandre, a gente tem a palestra, então, o problema é da cultura e do mindset. Será? Será, Alexandre, que é o problema da cultura e do mindset? Vamos ver, né? Vamos descobrir hoje, então. A tela é sua, Alexandre, pode puxar. Tá, obrigado. Tudo certinho? Estão enxergando bem minha tela? Sim, perfeitamente. Maravilha. Bom, pessoal, então boa noite. Agradecer o convite. Tenho uma relação quase apaixonada pelo Agile Brasil. É um evento que eu acompanho com muito carinho desde o início, um evento que sempre teve foco na comunidade, o que é muito bom, né? E, bom, estou aqui para falar um pouquinho hoje sobre práticas emergentes, sobre aprendizagem emergente, toda a relação que isso tem com a questão de cultura, né? Então, o tema dessa minha apresentação de hoje é até um pouco provocativo, porque a gente vive um momento onde praticamente todos os lugares, todas as empresas que eu visito, ou meetups, ou comunidade, coisas relacionadas à comunidade ágil, a gente tem sempre uma discussão muito grande sobre o problema da cultura, não estamos conseguindo fazer ágil porque a cultura da empresa não permite, o problema é do mindset, temos que mudar o mindset, e treinamentos de mindset ágil, e, enfim. Então, resolvi trazer isso aqui, tem uma relação com o meu trabalho, com o que eu venho pesquisado, experimentado nos últimos anos, e, enfim, vamos conversar sobre isso. Fazer uma rápida apresentação. Então, hoje eu sou baseado aqui em São Paulo, sou fundador da Emergy, uma empresa focada em proporcionar aprendizagem relacionadas a práticas emergentes e a toda a estrutura de aprendizagem emergente. Nós temos um relacionamento aí com o mundo ágil já há muito tempo, 17 anos atrás, com os primeiros projetos ágeis, então, o meu envolvimento com o Scrum Alliance, me tornei o primeiro Certified Scrum Trainer aí do Brasil, e depois passei um tempo fora do país, Inglaterra, Portugal, mas atendendo clientes em diversos países, Alemanha, Malta, Índia, enfim, rodei bastante. E também publiquei um livro há mais ou menos uns 4 anos atrás sobre Learn 3.0, que tem um pouco a ver com o que a gente vai falar hoje aqui, com o que eu vim descobrindo no meu trabalho com métodos ágeis, principalmente dentro de organizações e ambientes complexos. Tá? Bom, a minha história, a minha conversa com vocês, na verdade, inicia falando um pouquinho de empresas ágeis, né? Então, eu separei aqui histórias relacionadas a 4 ou 5 empresas que eu tenho tido um contato e que eu acredito que sejam empresas verdadeiramente ágeis, para a gente avaliar um pouquinho como que elas chegaram até lá.
Em toda a narrativa da história dessas empresas, eu vou utilizar esses ícones aqui, tá? Um representando identidade, que significa quem a empresa é, né? Outra representando cultura, né? Que tem a ver com o tema da apresentação. Cultura representa como que a empresa é, né? Como que ela se comporta. Problemas, os bloqueadores, o que tem atrapalhado a empresa e práticas, né? Então, em todas as narrativas eu vou estar utilizando esses 4 ícones para vocês irem se localizando, tá? Bom, primeiro essa empresa aqui, eu não acredito, não sei se algum de vocês o conhecem, não sei se tem um pessoal aí que frequentava o mundo de desenvolvimento de software na década de 80, 90, uma coisa assim. Talvez alguém aí lembre da imagem dessa empresa. Bom, no chat aqui ninguém se manifestou. Essa é uma empresa que eu tenho uma relação emocional forte com ela, porque foi a primeira grande empresa de desenvolvimento de software que eu trabalhei, que é a Borland, né? Então, aqui no Brasil, a Borland se tornou muito famosa com o Delphi, né? Na década de 90 ali, mas a Borland já vinha lançando produtos de muito sucesso desde a década de 80, enfim. Então, essa imagem de Scotts Valley, que era a sede da Borland, né, nessa altura, e eu estou contando aqui a história do produto 4 Pro, que ainda não era da minha época na empresa, mas vocês vão entender por que eu estou contando a história desse produto já já. Então, o contexto aqui é a Borland, né, e uma coisa relacionada à cultura da Borland, que eu não sei se algumas pessoas conheceram, mesmo aqueles que conheciam a Borland, e talvez por isso, se você me perguntasse na minha adolescência qual era a empresa que eu sonhava trabalhar, como programador, eu sempre sonhei trabalhar na Borland, né? E uma das razões é porque a cultura da Borland era conhecida, a Borland era conhecida como uma empresa de rebeldes, então, desde ali da década de 80, a Borland era uma empresa de programadores para programadores. Ela se negava a ter estruturas muito rígidas, ela se negava a ter estruturas de gestão muito forte, e ela se orgulhava disso, né? Então, em comparação com Microsoft, por exemplo, que na época era, digamos assim, a arqui-inimiga ali da Borland, e era considerada uma empresa mais corporação, a Borland era meio que um amontoado de gente, mas que curiosamente produzia produtos fabulosos e conseguiu muito destaque ali com o Delphi, né? Uma questão é que um desafio que a Borland teve nessa época é que ela começou a crescer, né? E, como vocês sabem, toda empresa que começa a crescer começa a ter diversas dificuldades de organização, de coordenação, etc. E começou a ter uma discussão muito grande na Borland, porque começou a virar uma bagunça realmente generalizada, mas aí uma bagunça que não funcionava mais. Os programadores, as equipes não conseguiam mais se entender, um não sabia o que o outro estava fazendo, muito problema com produtos, com código, etc. E então houve ali uma grande discussão para como é que a gente vai resolver isso, como é que a gente vai ter mais coordenação, a gente precisa de mais coordenação, e provavelmente alguém ali virou, não, a única forma de ter mais coordenação, mais organização, seria colocarmos gerentes e definirmos gerentes, né? E todos viraram, não, de jeito nenhum, porque nós somos a Borland, a nossa cultura de uma empresa rebelde, é uma empresa de piratas, né? Uma empresa que é anti-corporação, digamos assim. E ali foi o nascimento de, aí sim, algo que eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem, chamado Daily Meeting, né? Então, a Daily Meeting, Daily Scrum Meeting ou Stand-Up Meeting, que hoje é utilizada em muitos lugares, na verdade, ela nasceu na Borland, na década de 80, que era uma empresa com uma cultura rebelde, né? E que não queria, de forma alguma, trabalhar ali com gestores, né? Com coordenadores e etc. E para facilitar a organização, a coordenação entre programadores e equipes, eles criaram o modelo de Daily Meeting que hoje nós conhecemos. Então, lembrando aí, identidade, cultura, problema e prática, né? A prática nasceu ali a partir do problema. Bom, aqui um outro contexto, normalmente quando eu mostro essa imagem, né, e pergunto se alguém sabe de onde é, né, todo mundo fala Brasil, São Paulo, algum lugar assim,
mas na verdade aqui a gente está em Detroit, uma cidade norte-americana, tá? E a história que eu tenho para contar aqui relacionada a essa cidade é da Chrysler, do projeto C3, tá? Projeto bastante famoso. E a cultura da Chrysler, ali nesse contexto que eu estou trabalhando, que eu estou comentando aqui, é que todos trabalhavam no mesmo ambiente, tá? Então, todas as pessoas trabalhavam juntas, tinha uma colocação muito forte. E eles passaram a ter algumas dificuldades, por mais que eles tivessem toda essa colocação, pessoas de negócio e pessoas técnicas trabalhando juntas, eles começaram a enfrentar uma dificuldade que era, eles trabalhavam com requisitos muito detalhados, né, com muitas informações. E o que eles perceberam que uma vez como eles começaram a trabalhar com esses requisitos altamente detalhados, com todas as especificações, com passo a passo de tudo, para ter ali todas as informações concentradas num único lugar, eles perceberam que as pessoas pararam de conversar umas com as outras. Então, não estava tendo muito valor ter as pessoas de negócio e pessoas técnicas trabalhando tão próximas, porque simplesmente elas pararam de conversar umas com as outras, já que elas tinham todas as informações detalhadas ali no documento. Então, não estava tendo muito valor ter aquele pessoal todo colocado no mesmo lugar. Mas eles começaram a se discutir se realmente isso fazia sentido, porque eles começavam a sentir necessidade, né? Eles começaram a sentir falta das conversas, mas, por outro lado, as pessoas que trabalhavam não viam a necessidade das conversas porque a informação estava no requisito. E dentro desse projeto foi criado algo que eu tenho certeza também que a maioria de vocês conhece, chamado User Stories. Então, a User Stories nasceu nesse projeto na Chrysler como uma forma de colocar o pessoal, de fazer com que as conversas voltassem, trazer o pessoal de volta para as conversas. Então, basicamente, a ideia era, então vamos voltar a definir requisitos sem muito detalhe, com muitos buracos, que aí as pessoas vão voltar à necessidade de conversar, e aí eles tendo necessidade de conversar, a gente volta a ter a integração aqui, né? Então, novamente, partindo num contexto onde todas as pessoas trabalhavam ali em conjunto, né? Tinha todo mundo reunido ali no mesmo ambiente, as pessoas pararam de falar, esse era o problema, vamos fazer as pessoas voltar a falar, a solução apareceu ali para Chrysler no conceito da User Story. Uma outra cidade aqui, que eu tenho certeza que agora sim muitos conhecem, São Paulo, e o contexto que eu vou comentar aqui é da Cenco, tá? Então, a Cenco se tornou uma empresa muito famosa, né, principalmente por causa das histórias em volta de modelos organizacionais, do jeito de gestão organizacional empregada pelo Ricardo Senner e tudo mais, né. A Cenco é uma empresa de equipamentos, né, hoje em dia é um grupo com várias especializações, mas na época desse contexto aqui é uma empresa bem focada ali na parte de equipamentos. E o que a gente não pode esquecer do contexto e da cultura da Cenco é que ela tem um líder quase como uma obsessão por inovação e por experimentar muitas coisas novas, né? Então, isso fazia parte ali da cultura e isso certamente uma influência no jeito com que a Cenco operava ou opera, né? E aí, eles começaram a ter uma série de problemas relacionados ao tempo que as pessoas perdiam discutindo feriados, grade, o café, o ar-condicionado, isso e aquilo, e olhando dentro do contexto deles que tinham um líder que tinha, eles emergiram com, vamos começar a trabalhar com decisão participativa. Vamos trazer o pessoal para cá e já que eles querem discutir sobre isso, vamos dar o poder para eles tomarem a decisão. E aí a gente deixa de perder tanto tempo com essas conversinhas de corredores, né, sobre isso tá bom, isso não tá, uniforme eu gosto, eu não gosto, enfim, não, vamos começar a trabalhar com decisão participativa. Então, também uma prática que emergiu dentro de um conceito específico para resolver um problema específico. Por fim, aqui a gente está agora em Estocolmo, na Suécia, né, onde tem uma empresa que aí sim eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem. O Spotify se tornou bastante famoso
nos últimos anos, com as histórias relacionadas à engenharia de produtos e agilidade e tudo mais. Então, a gente vive um contexto aí de uma empresa como o Spotify, que já nasceu ágil desde a sua criação, né? Já nasceu ali ágil, com uma cultura e um apetite para crescimento absurdo, e com fundadores também totalmente dispostos a inovar, com uma vontade de testar, experimentar coisas, fazer diferente do que o mercado estava fazendo, justamente porque, para quem acompanha os objetivos de negócio do Spotify, o Spotify queria crescer numa taxa que as outras empresas não vinham conseguindo crescer. Então, esse era o contexto, essa é a cultura, uma empresa com líderes com apetite enorme por inovação, por experimentar, por ambiente safe to fail, com uma vontade de crescimento muito grande. E o problema é que, assim, dentro do contexto deles, eles já utilizavam o Scrum muito bem, né? Já trabalhavam conceitos do Scrum que normalmente são muito difíceis para muitas empresas, aí no contexto que a gente está discutindo já eram totalmente aplicados, já estava no DNA das pessoas que trabalhavam ali, só que eles começaram a perceber que o Scrum, na verdade, começou a se tornar careta demais para a cultura deles. A cultura deles era tão para frente, era tão com uma disposição para autonomia tão grande que eles perceberam ali que o Scrum, na verdade, começou a se tornar muito quadrado. E a estrutura de times do Scrum, com os papéis do jeito que era, com o processo do jeito que era, começou a se tornar muito quadrado. Então, eles queriam algo que fosse além do nível de autonomia do Scrum. E daí nasceram os populares squads, né, que nós temos hoje em dia. Nasceu, emergiu como uma prática emergente ali para o Spotify, com uma necessidade de dar mais autonomia do que já se tinha com os times Scrum. Bom, então, o que a gente pode ver de padrão, né, nessas histórias essas 4 histórias que eu compartilhei aqui com vocês, né? O que há de padrão nessas histórias? Bom, se vocês acompanharam a minha narrativa, se vocês escutam pessoas dessas empresas comentando sobre como tudo aconteceu lá, você vai ver que a primeira coisa eles tinham um entendimento muito grande de quem eles eram. Tá? Então, primeiro ponto, havia um entendimento muito grande de quem eles eram, por que eles estavam ali. Eles não eram empresa A, nem empresa B, nem empresa C, eles eram o que eles eram. Tá? E eles conheciam muito bem a cultura deles, eles sabiam que tipo de líder eles tinham na empresa, e se com aquele tipo de líder dava para ir de um jeito ou dava para ir do outro, o que seria permitido, né? Eles reconheciam o impacto, a influência que o perfil de um líder tem na cultura de uma organização. Então, conheciam muito bem como que aquelas pessoas se reconheciam, no caso da Borland ali, os rebeldes, né? No caso da Senco, com um líder totalmente aberto para a inovação, na verdade, desejando inovar de qualquer forma. No caso do Spotify, querendo crescer de uma forma, de uma taxa mais rápida no mercado e totalmente safe to fail. Então, eles conheciam muito bem quem eles eram e como que as coisas funcionavam ali. Eles sabiam muito bem como que as coisas funcionavam dentro do seu ambiente. E eles olhavam muito para dentro. Nós estamos com este problema. Nós estamos com esse desafio. Aqui nesta empresa que tem esta cultura, nós estamos vivendo essa situação problemática aqui. E a gente precisa resolver. Então, sabendo quem eles eram, sabendo como que as coisas funcionavam ali, e identificando muito bem, reconhecendo muito bem seus problemas, eles emergiam com práticas. Algumas práticas trazidas de outro lugar, outras práticas criadas especificamente para aquela situação. Se a gente for olhar a história da Senco, a Senco não foi a primeira empresa a trabalhar com decisão participativa, com certeza. Se a gente olhar para a Borland,
certamente a primeira empresa a fazer daily meeting no formato que a gente conhece, né? Então, emergiu para aquilo ali, né? Se a gente olhar a estrutura do Spotify, foi muito influenciada pelo modelo de equipes do Scrum, e, na verdade, se a gente olhar lá atrás, para o XP também, né, só não era chamado squads, mas a estrutura de times do XP já era muito parecida com o que é chamado squads no Spotify. Mas todas olhando para dentro de casa, todas olhando para o seu contexto. O que não funcionava, arranca, tá? Então, eles estavam muito mais preocupados com a empresa que eles eram do que com a prática que eles estavam utilizando. Então, havia um apego e um orgulho muito maior da empresa que era, né? O que está na camisa é a empresa e não a prática que eles estavam utilizando, o orgulho da empresa e não da prática que eles estavam utilizando. E muitas vezes uma prática funcionava, mas, como é normal, surge um efeito colateral, algo que não estava previsto. Então, a prática resolveu um problema, mas ela pode ter trazido um outro problema que é totalmente normal. Então, o que a gente vê é da história, e basicamente isso a gente reconhece em praticamente todas as empresas, que a gente olha com admiração dessas empresas que a gente fala, não, essas empresas são ágeis mesmo, né? É que eles são muito focados em contexto. Como eu falei, os funcionários daquela empresa, eles vestem muito mais a camisa da empresa e têm um entendimento muito grande do que eles são, muito mais do que a camisa da prática ou a camisa do modelo, etc. As práticas, você percebe que elas são totalmente coadjuvantes. Se elas funcionam, funcionam. Se elas não funcionam, elas são removidas, elas são retiradas dali. E eles olham para o contexto, quais são os novos problemas que emergem, e a partir dali criam novas práticas e trazem, adaptam novas práticas ou algo assim. E aí a gente vem com um problema muito forte, que é a questão de convergência prematura, que não é, na verdade, uma opinião, né? Na verdade, isso para quem estuda a teoria da complexidade, para quem estuda ambientes de emergência, de práticas emergentes, sabe que o que eu estou falando aqui quanto à convergência prematura, ele não é, na verdade, opinião, né? Algo que é constatado. Bom, a convergência prematura aparece quando os holofotes o orgulho passa a ser da prática e não do contexto, né? E isso eu acho que é algo que a gente está vivendo muito no mercado hoje, né? Eu não digo só aqui no Brasil, porque a gente vê esse comportamento acontecer em muitos lugares do mundo, mas aqui muitas vezes, talvez por uma característica de queixa ou de achar que o nosso contexto está sempre errado, né? Até com coisas relacionadas a país e tal, talvez tenha um pouco dessa característica, né? Então, a gente vê que muitas vezes, dentro do mundo ágil, a gente vê esse determinado comportamento. Então, por exemplo, o Agile Coach, o Scrum Master, o Agilista, o Agile Master, ou seja lá o nome que você dê, ele gosta muito de uma prática. Então, ele está encantado com os squads, porque ele viu os squads funcionar na empresa XPTO, e ele está louco para trabalhar com squads, e ele olha para a empresa dele e ele fala, poxa, a gente tem que colocar squads aqui e tal. Mas ele tenta conversar com pessoas em volta dele, ele tenta conversar com o líder, e ele vê, não, isso nunca vai funcionar aqui. Mas daí você vê o comportamento. Por quê? Porque squads realmente é uma ideia maravilhosa, e a minha empresa é horrível, e meu líder não é ágil, e aqui nessa empresa ninguém tem um mindset ágil, e o problema é do mindset, e etc, etc, etc. A gente vê poucos falando, o problema é da prática. O problema é que essa prática aqui, ela nasceu no contexto XPTO lá e tal, lá na empresa de rebeldes que não queriam gestores de jeito algum e que dá. Então, dificilmente a gente vê agilistas falando que o problema é da prática.
Na verdade, não. O problema não é da prática, o problema é do mindset, o problema é da cultura, etc. E isso é uma característica forte de convergência prematura, quando a pessoa ela se apaixona, jeito de falar, mas ela se encanta com uma prática, né, muito rapidamente, e a partir daquele momento, quando ela olha para contextos onde a prática não cabe, ela entende que o problema é do contexto e não da prática. Então, ela passou a acreditar muito rapidamente que a prática é a correta e que é o que deveria ser utilizado nos contextos que ela está olhando. Bom, há alguns sinais aí que mostram que você pode estar aí, tá caindo em convergência prematura, né? Primeiro, a prática copiada pode ser maravilhosa. Squads, ou Daily Meeting, ou User Stories, pode ser realmente uma prática muito legal e ela pode até estar alinhada com a tua empresa, mas não com a sua cultura. Né? Mas não com a sua cultura. E é isso. Tá? E aí você vê, se para usar aquela prática você precisa mudar toda uma cultura de uma empresa, será que aquela prática era realmente a mais adequada para você? Será que realmente a cultura está errada e a prática é o correto? Ou simplesmente você tem que pegar, essa prática não é para cá, deixa eu experimentar outra. Deixa eu olhar para que problema que eu estou querendo resolver, e já que não deu com essa prática, eu tenho que resolver esse problema com uma outra prática, que aí sim se adeque à cultura dessa empresa. Então, voltando ao mesmo ponto aqui, né? Igual, eu quero aplicar decisão participativa. Decisão participativa é maravilhoso, é uma prática realmente que faz muito sentido. E, por exemplo, na empresa que eu estou, eu vejo também o pessoal se queixando e perdendo muito tempo com salas de reunião, com problema disso, com problema daquilo, com problema daquilo. Poxa, então eu vou aplicar decisão participativa aqui na minha empresa. Peraí, eu tenho um líder aqui na minha empresa com a mesma pegada do Ricardo Sandler, ou que seja, eu tenho uma obsessão por inovação, etc, etc, que vai tentar isso aí, porque foi assim que a decisão participativa funcionou na Cenco, tendo essas características. Será que isso é o que vai levar aqui para a gente? Um outro ponto, a prática copiada é ótima, mas não tem problema ser resolvido. Né? A prática foi criada para resolver um problema que não existe na minha empresa, então eu estou meio que forçando uma barra para tentar usar uma prática que eu me apaixonei, ou que eu achei muito legal, ou que eu vi funcionando na empresa tal, e quero copiar. A prática copiada é ótima, mas não conheço bem o problema. Tá? A gente vê o pessoal estudando mais e mais prática, mais e mais prática, mas ele vai para dentro de casa. Na verdade, quando você faz... eu vivo muito isso quando eu visito empresas ou quando estou em grupos. Então, eu pergunto sobre uma prática, a pessoa sabe todos os detalhes. Não, me fala como é que são squads, não é assim, é aqui, tá, me fala sobre esse problema da tua empresa. O problema é tal. Ok, mas quais são as perspectivas diferentes do problema tal? Então, na segunda pergunta que eu faço do problema, eu vejo que as pessoas não sabem resolver, a maioria não sabe responder, né? Mas sabe falar muito sobre a prática e todas as características da prática, etc. Tá? Uma outra situação, a prática é ótima, mas será inútil se nos assumirmos exatamente como nós somos. Então, a tua empresa é o que é. Não adianta... É igual quando você olha de uma forma individual, né? Se você olhar para você mesmo e conhecer quem você é, etc., você ficar tentando copiar outras pessoas. Você vê, isso acontece muito quando você está nas redes sociais, né? Tá no LinkedIn, você olha, nossa, olha como aquela pessoa está isso, olha como a pessoa daquilo, olha a profissão daquela... E se você tentar olhar tudo de legal que outras pessoas estão fazendo e tentar copiar para você, é óbvio que não vai funcionar. Então, a primeira coisa, você tem se assumir ali exatamente do jeito que você é, reconhecendo as coisas positivas, as coisas negativas, como que você opera, e aí começar a tentar procurar comportamentos melhores, mas que seja adequado a quem você é. Empresa é a mesma coisa, tem muita empresa que não se assume como é.
a empresa, na verdade, tem uma cultura extremamente rígida, tradicional, etc., mas está fazendo evento anual com palestra dizendo que nós somos inovadores e que nós que nós estamos indo no caminho da inovação no mercado, etc. Mas dentro de casa todo mundo está rindo porque sabe que aquilo não é verdade. Então, a gente tem que se assumir, né? Então, o que acontece? Imposição de boas, melhores ou práticas preferidas sempre vai fazer a cultura da sua empresa parecer um lixo, né? Igual se você for comparar a tua vida olhando para o Instagram de pessoas famosas, etc., você vai achar que a tua vida é um lixo, né? E quando na verdade não é. Então, o que pode vir nos ajudar aqui, né? Então, então, Alexandre, dentro do que você está falando, o que deve ser feito, então? A gente deve esquecer tudo que as outras empresas fizeram? A gente deve ignorar que muitas empresas adquiriram sucesso com prática XYZ e simplesmente reinventar a roda toda vez que a gente vai fazer algo, toda vez que a gente encontra um problema? Não, o caso não é esse, né? Não é isso que eu estou propondo. Tá? Obviamente que o conhecimento que o mercado gera, ele deve ser aprendido. Mas ele deve ser aprendido como uma história que está sendo contada, e não como uma prática que está sendo ensinada. Então, poxa, o Banco ING na Holanda está tendo um caso de sucesso interessante, né? Legal, vamos estudar, né? Então, recentemente a gente teve, foi até bom ter falado do ING, recentemente a gente teve aqui na Emergy um grupo de estudo de caso da história do Banco ING, né? E aí vieram algumas pessoas de várias empresas e muito se questionando aquela questão, né? De, poxa, mas banco é muito difícil, né? Banco, fazer uma mudança, né? Ou adotar o ágil e tal. Como é que o ING conseguiu? Tudo que a gente ouve do ING é muito bom e tal. Como é que eles conseguiram e outras empresas não conseguiram? E aí você vai estudar a fundo o caso do ING, você vai ver que o ING, desde a década de 80, é um banco extremamente inovador, que sempre saía na frente dos outros, dos concorrentes, quanto a experimentar, quanto a tentar coisas diferentes. Ele foi o primeiro banco com os ATMs, né, lançar ATMs, não lembro ao certo se na Europa como um todo, ou mais ali na região da Holanda. Mas você vê que é algo que já existia, então, de repente, alguém olha para a história do ING e fala, não, chegaram lá super agile coaches para fazer uma transformação organizacional e tal. E você vai estudar a história do ING, você vê que tem muito mais a ver com o DNA de uma companhia que vem inovando e saindo na frente do mercado desde o início ali da década de 80, né? Desde de um bom tempo. E isso, sem dúvida nenhuma, foi o principal combustível de aceleração do processo de inovação lá dentro. Mas, lógico, continuando com a história aqui do ING, eles visitaram Spotify, eles visitaram Netflix, eles visitaram os Zappos para pegar algumas coisas ali, mas, assim, sempre de forma extremamente crítica. Pegaram algo ali do Spotify, olha, isso desse jeito não serve para a gente, vamos trazer para cá, porque a gente tem esse problema aqui, a gente está disposto a resolver esse problema dessa forma, mas vamos mudar completamente essa prática e afins, e a mesma coisa que de outra empresa. Sempre olhando, colocando o ING em primeiro lugar e a prática em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então a questão não é reinventar a roda, mas sim olhar para o que acontece em outras empresas simplesmente como histórias, entendendo que elas emergiram em contextos completamente diferentes. Os processos que a gente vê outras empresas fazerem, eles são soluções que foram criadas para resolver alguns problemas. E é muito falado, é muito reconhecido e aceito que soluções são muito difíceis de ser copiadas e de escalarem. Mas processos de aprendizagem são mais fáceis. Então, como eu costumo dizer, ao invés de olhar para o modelo Spotify, ao invés de olhar para o modelo da Senco, olha para a história de como o Spotify chegou até lá. Olha para a história de como a Senco chegou até lá. Porque aí você consegue aí sim copiar o processo de aprendizagem, a jornada e não o resultado final. E o resultado final foi fruto de uma
de diversos aspectos de uma jornada que aconteceu ali. E talvez, com certeza, a tua jornada vai ser um pouco diferente, né? E por isso que a solução que funcionou para um, de repente, não vai servir para você. Bom, e aí como é que a gente aqui na Emerald, a gente tem trabalhado já há algum tempo, desde as nossas experiências pessoais, então com clientes, quando eu voltei para o Brasil para montar aqui a Emerald, eu trouxe muito do que eu vivi em clientes ali pela Europa, e utilizando um modelo do Learn 3.0 para ajudar as empresas a emergirem com seus próprios processos e com as suas próprias práticas. E aqui eu vou repetindo os mesmos ícones que eu usei lá nas primeiras histórias, né? Então, o primeiro ponto que a gente parte é problematização. Então, hoje em dia, principalmente quando a gente fala de business agility ou agilidade organizacional, eu falo, conversando com as empresas, assim, ó, a primeira coisa que a gente tem que identificar é quais são os teus principais pontos de bloqueio para ter mais agilidade na organização, né? E aí a gente identifica esses problemas. E a gente vai trabalhando com esses problemas ou unitariamente ou em clusters, né, dependendo de como eles estão ligados, e a gente entra ali num processo de significação. Primeira coisa, nós já entendemos o problema, que está dentro do nosso contexto, e agora a gente vai adquirir conhecimento. E aí você pega a história do ING que eu estava contando ali, ela segue exatamente esse fluxo aí. Não. Qual o problema que a gente quer resolver? A gente quer resolver problema de coordenação entre equipes, porque a gente está agilizando, então a gente está montando uma série de equipes distribuídas, mas todas elas têm muita dependência e isso gerou uma série de problemas aqui. Legal, como é que a gente vai resolver? Primeiro vamos adquirir conhecimento. Como é que a gente adquire conhecimento? Estão falando aí, por exemplo, que o SAFe tem alguma coisa para fazer isso. Ok, vamos lá dar uma olhada. Aprendi isso. Estão falando que no Spotify eles passaram pelo mesmo problema. Ok, vamos lá entender como que eles lidaram com isso. Eu estava lendo num livro uma ideia de fazer do jeito. Ok, então estou pegando uma série de conteúdos de vários lugares diferentes. Legal. Estou pegando esses conteúdos sem julgamento e principalmente sem paixão por eles. Estou ouvindo histórias. Peguei. Segundo passo. Vamos conectar agora com o nosso ambiente real. Aí aparece aí a cultura e a identidade da empresa. Legal. Isso aqui que tem no SAFe. Faz algum sentido aqui para a nossa empresa? Putz, de jeito nenhum. Isso aqui, se eu colocar isso dessa forma aqui, vai virar um tradicionalzão, vai começar a surgir gerente de tudo quanto é lado. Não, descarta. E esse aqui, do jeito que eles fazem no Spotify? Não, também não. Aqui nessa empresa não funcionaria, a não ser que a gente adaptasse assim, 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 assim. Legal. Então, se fizer essa adaptação assim, talvez, ok. Isso aqui que a gente leu no livro, isso aqui que a gente aprendeu no treinamento, legal. Separamos ali 2, 3 hipóteses. Então, temos aqui 2, 3 pequenos processos ou hipóteses para ser validada dentro do nosso ambiente. Legal, vamos validar. Vamos colocar as 2, as 3 em prática, em paralelo. Sei lá, você está usando Scrum, vamos colocar uma numa sprint, uma noutra. Então, você está usando em times separados, vamos fazer essa com o time A, com o time B, com o time C. Vamos começar a coletar dados para verificar quais das 3 práticas que a gente selecionou ali que funcionam melhor no nosso contexto e que resolvam o nosso problema. E aí, essa é a parte de compartilhamento. E aí tem um problema muito grande que a gente tem nessa hora de compartilhar. Você está vendo que aqui no meu gráfico de compartilhamento, a ideia é compartilha, por favor, compartilha a história inteira. Quando você for compartilhar algo que deu certo na tua empresa, para de compartilhar só a prática. Para de compartilhar só, olha, na nossa empresa nós integramos time de UX com time de não sei o quê e deu certo. Não, conta a história inteira. Qual é a tua empresa? Que contexto que você estava? Qual a cultura? Que tipo de líder você tem na tua empresa? Qual é o objetivo estratégico da tua empresa nesse momento que você está tentando essa mudança? O quanto está sendo permitido falhar e etc. Então, compartilha a história inteira, que aí quem for aprender com esse teu compartilhamento não vai parar de olhar para a sua cultura achando que a sua cultura é horrível porque funcionou na sua empresa e não vai funcionar na dele. Não, ele passa a olhar o teu contexto inteiro
o mesmo tanto que você falou da prática, ou até mais do que você falou da prática, você falou do contexto no qual ela foi criada. E as pessoas começam a ver, poxa, mas eu não tenho esse contexto. Então, pô, legal ter olhado para essa história, bem interessante, mas eu não tenho esse contexto aqui. Então, talvez essa prática não faça sentido para mim. Esse fluxo que eu compartilhei com vocês aí, nada mais é do que o fluxo do Learning 3.0, né? Que está aí num livro que eu publiquei em 2015. E, na verdade, não foi algo inventado por mim, né? Eu simplesmente documentei isso no livro. O fluxo do Learning 3.0 nada mais é do que o resultado do trabalho que eu fiz visitando muitas e muitas empresas, dessas empresas bem-sucedidas, ou conversando com profissionais super bem-sucedidos em contextos mais dinâmicos, mais ágeis, e pegando esses padrões. Mas padrões no processo de aprendizagem. Também o pessoal me pergunta, por que você escreveu um livro sobre processo de aprendizagem, não sobre solução? Por que você não escreveu um livro sobre o super product, como ser o super product owner, ou como ser o super scrum master, né? Justamente, ao longo dessa jornada aí, o que eu aprendi é que o único padrão que eu enxergava nessas empresas não eram as práticas que ela utilizava, mas sim o processo de aprendizagem que elas repetiam, que está diretamente ligado com isso aqui. E aí eu vi que práticas emergentes, que é o tema que eu vou estar falando sobre isso no Agile Brasil aí em BH, eu vi que as práticas emergentes elas passaram a ser o padrão de sucesso que eu enxergava em todas as empresas bem-sucedidas e documentei isso no livro aqui e em toda a estrutura do Learning 3.0. Então, foi um livro muito bem aceito, né? Começou lá fora, né? Eu lancei primeiro esse livro lá fora, depois a gente trouxe para cá para o Brasil. Então, é um livro que vem sendo... são conceitos que vêm sendo utilizados por empresas que estão na agilidade, sim, mas não apenas, tá? E aí a gente viu que, na verdade, hoje em dia a gente fala de business agility, de agilidade organizacional, mas o único padrão, você pode pegar, o único padrão que você vê se repetindo, talvez em todas as empresas que você admira como empresas ágeis, ou como empresas disruptivas, ou como empresas... é justamente esse comportamento com práticas emergentes. Elas olham para dentro e elas emergem com práticas adequadas para o contexto dela, independente de quem vai gostar, quem não vai gostar, se é mais bonito na casa do vizinho do que aqui, se vai ficar feio, se vai ficar bonito, não. Eles trazem práticas aqui que vão resolver os problemas e que vão ajudar elas a alcançar os objetivos organizacionais que elas têm. Tá? Então, esse é o grande padrão. Então, portanto, a minha conclusão, puxada para o tema dessa palestra, é que o problema não é a cultura, o problema não é o mindset. Talvez o problema seja muito de nós não estarmos reconhecendo a cultura que nós estamos trabalhando, aceitando ela do jeito que ela é e tentando melhorá-la a partir do que ela é, né? Faltando mais paixão por onde nós estamos do que pela prática que nós estamos utilizando, né? Mais envolvimento com o lugar que nós estamos, né? Com a empresa que nós nos comprometemos a melhorar do que com a prática que A, B ou C está utilizando. Então, ao invés de concentrar esforços para tentar mudar a cultura ou mindset, que são coisas que você não muda diretamente atuando nelas, aceita, identifica, entende a cultura da empresa exatamente do jeito que ela é hoje, a identidade da empresa, como que as coisas funcionam aqui, identifica problemas, vai a fundo dos problemas e depois começa a pensar em práticas e potenciais soluções para ela. Ok? Então era isso que eu tinha para compartilhar hoje com vocês. Vou falar muito mais e levar mais exemplos sobre isso lá para o Agile em BH e fico agora disponível para responder as perguntas. Muito bom, adorei. Deixa eu roubar a tela de você, deixa eu preparar aqui. Eu vou colocar nas perguntas aqui. Espera aí, deixa eu só me organizar aqui. Pronto. Estão vendo minha tela já? Sim. Tá bom. Deixa eu fechar essas janelas todas, colocar as perguntas aqui em tela cheia.
Quem não fez sua pergunta ainda, é só acessar aqui, ó, slido.do, colocar a hashtag virada ágil. O Alisson colocou lá no chat um link direto para as perguntas, tá? A primeira pergunta que foi mais votada aqui... Leandro, é importante só ressaltar, pessoal, que mesmo que você não tenha uma pergunta, não tenha gerado uma dúvida, entra lá, vê as perguntas que já estão lá e vota nas que você acha que seriam mais interessantes. Porque isso aqui é vivo, tá? Enquanto vocês vão votando, as perguntas vão trocando de lugar e as mais votadas é que vão ser discutidas pelo Alexandre aqui. Beleza? Então entra, dá uma olhada nas perguntinhas lá e vota nas que vocês gostariam que fossem abordadas hoje aqui. Perfeito, muito bom, muito bom. Legal. Tá vendo minha tela aqui, Alexandre? Tô sim. Legal. Vamos lá? Então a pergunta que teve mais voto aqui foi: vale a pena se inspirar nas histórias de outras empresas, então? Sim ou não? Vale a pena se inspirar, né? Como eu falei, assim, vale a pena conhecer as histórias, tentando conhecer a história completa, preferencialmente, mas sabendo que você não é aquela empresa, que a tua empresa não é aquela empresa, né? Tendo um olhar crítico bastante para isso. Legal, legal. Vamos para a próxima aqui, então. Essa daqui. O problema não é a cultura, o mindset, por que as pessoas existem tanto a serem mais ágeis, então? Eu costumo dizer que, assim, o pessoal fala, ser humano resiste à mudança naturalmente, enfim, coisas assim, né? Eu costumo dizer, eu particularmente, a maioria das pessoas que eu conheço, elas resistem a coisas ruins, né? Elas resistem a algo que elas enxergam como negativo, né? Então, eu acho que se elas estão resistindo, tem duas possibilidades aí. Uma, aquilo realmente não é para sua empresa, tá? Aquela prática ou aquela estrutura que você tá tentando aplicar realmente não é para sua empresa. Ou, que é bastante comum também, você não conseguiu tornar aquilo tão bonito ou tão atrativo para aquela pessoa, tá? A gente tem que entender que aí a tua capacidade de venda e de argumentos, enfim, é igual quando você vai numa loja, você está andando pela loja, vem um vendedor e aí o vendedor te pergunta, o que você quer? Posso lhe ajudar? Estou aqui, lá, lá, lá. E aí o padrão é a gente falar, não, estou só dando uma olhadinha, não, estou só isso. Lá. Existem vendedores que se contentam com isso e vão embora, existem vendedores que ficam te perseguindo e mais te incomodam do que te atraem. E existem vendedores que sabem usar o argumento ou sabem fazer a leitura de você, o perfil tal, eu vou ficar aqui, ou eu vou te mostrar esse produto, etc., e conseguem converter uma venda, né? Então, eu acho que vai muito para isso aí. Eu acho que muito que acontece hoje, muitas empresas estão resistindo, muitas pessoas estão resistindo, porque muito de ágil está tentando ser colocado a forceps, está tratando as pessoas como... até muitas vezes como idiotas, ou que não entendem que isso ou que aquilo, e obviamente as pessoas vão resistir a um tratamento dessa forma. Uma falta de adequação aí do problema, está tentando colocar uma solução no local que não existe um problema, né? Talvez. Talvez. Legal, legal. Faz sentido. Joia. A próxima pergunta aqui. Como saber qual é a prática mais adequada para o contexto, então? Se é um contexto complexo, como a maioria dos que a gente viu hoje, que a gente tem hoje, rodar. Não tem teorização. Práticas emergentes, elas emergem ao rodar. Então, estou com problema A, estou aqui com 10 práticas na minha mesa, vou confrontá-las com a minha cultura e ver quais faz sentido tentar aplicar, mas não pega só uma, não. Pega 2, 3, né? Fala, coloca na mesma sprint ou em sprint paralela ou no mesmo backlog, coloca user story, coloca use case, coloca feature.
E aí, depois de rodar algumas sprints, você vai ver qual o modelo de escrita de requisito, por exemplo, que vai resolver o teu problema. Legal. Cria suas hipóteses e pilota, né? Exatamente. E aí pescando de vários lugares, assim, né? Você pega a coisa do Kanban, do Scrum, do XP, você vai usando a tua caixa de ferramenta, ela e vai puxando e vai pilotando ali para ver o que realmente funciona ou não funciona. É isso? Isso, e cria as próprias. A maioria dos clientes fala, cara, pega uma do Kanban, pega uma do Spotify e separa o espaço de uma e pede para a tua equipe criar uma. Porque talvez Legal. o que seja criado ali, mesmo sem brand, sem marca, sem um nome de um grande guru por trás, mas criado por pessoas ali da cultura da tua empresa, talvez tenha uma aderência até maior. A gente tem muitas vezes demais o pudor de, não vou criar coisas porque senão eu vou estar parecendo metido, eu vou estar parecendo querendo dar uma de guru, querendo... Pessoal, em ambiente complexo, a gente tem que estar criando o tempo inteiro. Então, copia daqui, copia de lá e cria uma. E aí joga tudo dentro da sprint, do próximo mês de trabalho e vê o que funciona melhor. São hipóteses, né? Uhum. Tem que ser validado, é isso aí. Legal. Mas, basicamente, antes de pensar na prática, você tem que entender qual é o problema. É isso mesmo? Exatamente. E entender o contexto, né, Alisson? Entender a empresa, onde é que eu estou? A empresa é essa aqui. Então, essa empresa tem essas características. E se eu estou aqui, eu estou comprometido com ela. Eu estou querendo fazer ela se tornar ágil. Então, se a prática A não funcionou aqui, cara, desculpa a prática A. Volta lá para a Suécia e tal, que aqui você não vai me ajudar. Né? Se eu estou numa mineradora que tem que seguir uma série de normas, porque senão vão causar acidentes, que tem que ficar olhando muito para indicadores ali por conta de preço de minério, preço do dólar, tudo faz diferença e tudo mais. Ou seja, uma empresa que vive de indicadores, com certeza vai ser um pouco mais difícil uma série de práticas aí que a gente vê, que a gente chama de ágil. Numa startup lá no Vale do Silício, que tem uma impressora de dólar do lado, é mais fácil você pilotar, são dores diferentes, né? Exatamente. Legal. Às vezes o problema é igual, mas dentro de uma cultura totalmente diferente. Então a solução tem que ser diferente também. Joia. Aqui, ó, squadificação meio que se tornou sinônimo de agilidade. É realmente um modelo de escala? Assim, né? Às vezes a gente cria muito também ranço com nome, né? Então, assim, tá todo mundo meio bravo com squad ou com squadificação e tal, e eu até entendo, né? Até eu, de vez em quando, solto uma piada, alguma coisa sobre isso. Mas, assim, vamos esquecer o nome. O que são squads? São equipes com alto nível de autonomia e com nível de multidisciplinaridade grande, né? Quase que unidades ali autossuficientes. Isso é ruim? Não, não é ruim. De uma forma geral, isso não é ruim. Isso é aplicado, isso foi criado para resolver que tipo de problema? O tipo de problema que eu tenho na minha empresa é um problema que vai ser resolvido por um squad. Lembrando lá da história do Spotify, né, a gente não esquece, a tua empresa está buscando a mesma taxa de crescimento que o Spotify estava, a tua empresa tem o mesmo tipo de liderança totalmente safe to fail que existe no Spotify, a cultura, a indústria que você atua tem tem as mesmas características ali de startup de tecnologia para música, para a indústria de música. Então, todos esses aspectos aí vão ter um impacto muito grande na prática que você está utilizando. Então, não acho que squadificação ou que squads seja necessariamente um problema. Acho que se todo mundo perder o ranço, eu vou falar, se a gente está falando bem e falando um monte de coisa boa de uma prática, ou a gente está falando mal e fazendo piada de uma prática, o problema é o mesmo, a gente está colocando o holofote na prática. Então, falar bem ou falar mal, dar elogio ou fazer piada da prática, a gente está novamente colocando o holofote na prática. Então, a gente tem que voltar a fazer o dever de casa, voltar para dentro de casa, deixa eu entender o contexto que eu estou, problemas e tudo aquilo que a gente já falou aqui.
Acho que cai um pouquinho no que as pessoas falam aí, né? Nem o Spotify implementou o seu modelo Spotify, né? Por que que eu vou implementar, né? Eu acho que é aquela coisa do emergir, né? Emergir Ah, daquela forma lá dentro, né? o Spotify não está preocupado ele não tem compromisso com um método A ou B, ele está lá. Talvez enquanto você está copiando uma prática do Spotify, eles estão mudando lá porque essa prática não funciona mais para eles. Eles, como qualquer empresa que está mais focada no seu próprio negócio, na sua própria identidade, eles não estão nem aí. Mano. Certo estão eles. Estão preocupados com sua própria... O business deles lá fazer dinheiro, né? Não. Legal. Vamos para a próxima aqui. Teve bastante pergunta empatada aqui, ó. RH ágil. O que você acha do RH ágil? A gente está falando, acho que está falando de cultura, né? O RH e tudo mais. Como é que você vê? Eu acho que o ágil indo para outras áreas da empresa, né? Aqui especificamente o RH. Eu não sou muito fã de... Quando a gente tem uma questão de levar o ágil para dentro de outros departamentos, né? Eu acho que isso não é agilidade organizacional. Agilidade organizacional, você pensar na empresa, o que está bloqueando a empresa para ser mais ágil e aí ir resolvendo aquilo um passo de cada vez, tá? Na minha opinião, o que o RH tem que saber de ágil ou estar aderente a ágil é o mesmo tanto que qualquer outra área ou qualquer outra pessoa da empresa. Tá? Não é nem mais, não é nem menos. Então, eu não acredito em tornar um departamento de RH ágil. Eu nem acho que se deva gastar energia com isso. Eu acredito que deva chamar o pessoal do RH, como de qualquer outra área da empresa, para participar da agilidade organizacional. Legal. Tem até o manifesto ágil do RH agora, né? Tem para marketing, tem para vendas, tem para tudo. Joia. E eu acho que aí, aproveitando um pouco essa pergunta, a próxima aqui, eu acho que faz um link aqui. Qual que é a próxima onda no mercado? Qual que é a próxima onda que irá migrar ou emergir? Eu acredito muito na questão de agilidade organizacional, bem no modelo que a gente está conversando aqui, tá? Eu acredito muito em a gente começar a abrir o olho para, antes de ser ágil, a gente tem que ser inteligente, tá? E essa aquisição dessa inteligência organizacional, que é o que eu acredito que tá ligado com agilidade organizacional. Então, eu acho que um movimento para dentro das empresas de entender ecossistemas de uma forma geral, entender cadeias de valor de uma forma geral e todos os profissionais do conhecimento voltarem a estar comprometidos com empresas, organizações que geram realmente valor para o mercado, tornar essas organizações mais ágeis, etc., é o que eu acredito como próximo movimento, né, que eu acho que já está acontecendo. Então, eu aposto minhas fichas nisso e é por isso que eu invisto tanto em práticas emergentes, porque eu acredito que são as práticas emergentes que habilitam as empresas e os profissionais para esse novo mundo, essa nova próxima onda que faz parte das minhas apostas. Aí, aproveitando a pergunta, então, práticas emergentes, aí o que você está vendo? O que você está chamando de prática emergente aí, então? Prática emergente é o que eu vim falando na apresentação, né? É o que emerge para aquele contexto. Então, ela não pode ser classificada. Alexandre, me faz uma lista de 10 práticas emergentes. Ué, se eu não tenho contexto, como é que eu vou listar a prática emergente? Joia. A próxima aqui. E quanto a mudar a cultura, no caso dela estar impactando os resultados da empresa, por onde começar? Eu não acredito em mudar a cultura. Eu acredito em o que está impactando os resultados da empresa. Não é a cultura. Tá? São alguns problemas. Vamos levar esses problemas a sério, vamos identificar, vamos olhar para eles assim,
sem cortina, vamos olhar para eles do jeito que eles são mesmo. E aí, quando você começa a atacar seus problemas, você removeu o problema aqui, removeu o bloqueio ali, removeu ali, a cultura da tua empresa começa a mudar. A cultura nada mais é um reflexo de como as pessoas se comportam. Não adianta você atuar diretamente na cultura, é impossível, né? É impossível. Então, eu gosto muito da metáfora que o Niels Flynd, ele fala da cultura como uma sombra, né? Então, você não consegue atuar numa sombra, você não consegue mudar uma sombra, você consegue mexer na tua mão e aí a sombra vai se tornar diferente, né? O que são as mãos da organização? São as pessoas, são o jeito com que as pessoas estão se comportando. Mas quais são os gargalos? As pessoas se comportam impactadas pelo que está acontecendo na empresa. Então, eu ataco problemas, eu resolvo problemas e tomo decisões para resolver problemas. Então, problem solving, decision making, são para mim as matérias-chave para talvez chegar numa mudança cultural. Mas mudança cultural não deve ser foco, ela é um efeito colateral. Legal. São inclusive os 2 cargos aí que falam que vão ter muito espaço no futuro aí, né? Isso. E eu adorei a metáfora da mão da sombra, e vou usar essa metáfora. Do Niels Flynd. Muito boa. Legal. Joia. Como é que eu vendo tudo isso na minha empresa, então? Acabei de ouvir o Alexandre aqui, amanhã de manhã estou lá, e aí como é que eu coloco isso? Eu penso, o modelo Spotify não é exatamente o caminho que a gente não tem que copiar, como é que a gente tem que fazer diferente aqui? Como é que eu vendo tudo isso? Eu converso muito com executivos, líderes de empresa, assim. E uma coisa que eu compartilho que está muito forte, né? E por que os executivos e líderes e etc. não estão ouvindo, não estão comprando? Porque eles veem justamente um monte de agilista apaixonado por método. E a partir do momento que você assume um discurso apaixonado pelo Scrum, pelo Kanban, pela cultura ágil, pelo mindset ágil, pelo isso, as pessoas não vão mais confiar em você. É igual porque você se tornou um vendedor daquele método, né? Então eu acho que algo que as empresas estão precisando para voltar a confiar nessas propostas e nos profissionais elas passarem a enxergar que esses profissionais estão realmente comprometidos com a empresa, que esses profissionais estão realmente com o desejo de tornar aquela empresa mais ágil e não de implantar a técnica de XPTO que ele acabou de fazer no workshop colorido, cheio de coisas legais, etc., que agora quer implantar de qualquer custo aqui na empresa. Então, eu escuto isso de muitos executivos. Eles veem como é que eu vou confiar, como é que eu vou acreditar que aquilo é bom para a minha empresa se eu vejo no discurso daquela pessoa que ela está mais comprometido com o método, com o framework, com a comunidade ágil, com a comunidade tal, está mais comprometido com eles do que com a minha empresa, em fazer a minha empresa dar certo. Então, para você conseguir vender algo para alguém, você primeiro precisa ganhar confiança, né, daquela pessoa. E está faltando muito para agilistas ganhar a confiança da organização por causa disso, né? Pouco compromisso em realmente abraçar a cultura daquela empresa do jeito que ela é, abraçar a empresa do jeito que ela é, colocar paixão nos olhos por fazer aquela empresa se tornar melhor um dia de cada vez, do que paixão nos olhos pelo método A ou B. Fantástico. Voltar à origem do ágil ali, né? Agregar valor, né? Isso. Então tá faltando fazer ágil em quem tá querendo vender ágil, é isso? Bem isso. Faltando agilidade para os agilistas, aí é sacanagem. Muito bom. Quer dizer, então, que não dá para mudar cultura ou mindset, só práticas? Não dá para mudar diretamente. Não dá para chegar amanhã, eu vou mudar a cultura, vamos montar um comitê de mudança cultura. Não é algo que você muda diretamente. Você pode
novamente, e não é a adoção de práticas, é um entendimento, um olhar interno para a tua empresa, um olhar, um reconhecimento de identidade de quem nós realmente somos, né? Entender qual é o principal problema, quais são os principais problemas e começar a emergir com práticas para resolver aqueles problemas. Você resolvendo aqueles problemas, as pessoas que estão em volta, que estavam em volta daquele problema, vão começar a mudar seus comportamentos. Não porque você disse, mas porque agora aquele problema não está mais lá. Quanto mais você vai repetindo isso, os comportamentos vão mudando. Os comportamentos mudando, a cultura da empresa muda. Ela muda muito sensivelmente, tá? É uma evolução ali, ela vai mudando sensivelmente, tal. Às vezes tem pico de revolução, isso é natural na humanidade, né? Para toda evolução tem alguns picos de revolução. Mas o que eu digo não é que não se muda. O que eu digo é que talvez, muito provavelmente, na maioria dos casos, o problema não está na cultura, no mindset, né? O problema é que a gente não está olhando para dentro de casa para resolver. A cultura ela vai mudar, mas como um efeito colateral, não sendo o teu principal alvo. Depois de um tempo que você está conseguindo resultado com aquela prática nova, né? Também não vai ser na semana seguinte também. Exatamente. Legal, muito bom. Vamos lá, a gente tem mais 4 perguntas aqui. Como fazer para garantir que as práticas irão emergir para os problemas da empresa? Usar processos de aprendizagem adequados. Prática só emerge se você também aprende de forma emergente, né? Eu mostrei ali o Learn 3.0 e o fluxo justamente para responder essa pergunta aí. Muitas vezes a gente quer trabalhar com prática emergente, mas a gente usa aprendizagem prescritiva, ou seja, copiando algo de outro e colocando aqui dentro da cabeça, eu vou fazer. Surgiu método tal para fazer backlog, então vou copiar aquilo. Surgiu método tal para fazer retrospectiva, vou copiar aquilo e tal. Então, prática só emerge se a aprendizagem também emergir. Então, está faltando a gente mudar um pouco, pega o link daquele fluxo que eu mostrei ali, que ali justamente é uma estrutura para imersão de práticas. Se com aquilo ali as práticas não emergirem, talvez signifique que você não esteja com o grupo de pessoas ou a formação adequada para o tipo de problema que você tem. Joia. Essa daqui, na Borland existia um problema de comunicação, algo cultural. Eu acho que tem a ver com a questão da criação da Daily lá dentro. Isso. O que fez com que na Daily, imagina eu tenha puxado aí essa questão da Borland. Até onde eu conheço da história, havia um problema de coordenação, porque a Borland, ela nasceu de uma forma rebelde ali, lembra ali a história do movimento open source, mas dentro de uma empresa, e ela foi crescendo, só que, de acordo com foi crescendo, querendo trabalhar da mesma forma como estava acostumado a trabalhar quando era pequena, teve muito problema de coordenação, e com certeza de comunicação, etc. Mas a Daily, ela surgiu na Borland para resolver um problema de coordenação sem gestão, porque pela característica de empresa rebelde que eles queriam ser, eles não admitiam uma figura de gestão. Então, para resolver um problema de coordenação sem gestão, a gente vai criar isso aqui, e aí emergiram com a Daily Meet. Então, muitas vezes a gente vê muita empresa hoje em dia fazendo Daily e colocando gestão dentro da Daily. Vai totalmente contra até o nascimento da própria prática. Legal. O que eu tinha ouvido falar é que a Daily tinha surgido porque dentro de algumas empresas, em alguns países onde a cultura não é muito de comunicação, né? Pegar alguns países para o norte aí, eles não conversam dentro da empresa como nós brasileiros fazemos, né? Então a Daily tinha nascido para ajudar um pouco nessa comunicação e tudo mais. Será que faz sentido com o que você contou aí? Não? Não. Pelo menos assim, talvez isso tenha sido um efeito colateral da prática ou alguma coisa assim, mas a história é até contada pelo Jeff Sutherland, né, que estava justamente envolvido nisso. A história de nascimento da Daily é essa história da Borland mesmo. Talvez
Obviamente, eu não estou falando que na Borland foi o primeiro lugar no mundo que colocaram ali X pessoas todo dia. Tarará. Eu estou falando que o formato que a gente conhece, com a frequência que a gente conhece, com a duração, tarará, tarará, nasceu ali na Borland. De repente, práticas até que vieram antes da dele, tenham vindo aí dessa história que você falou, mas talvez não com a estrutura que a gente conhece. Só aproveitar aqui e fazer uma pergunta aqui. O nome diz que tem que fazer todo dia, mas vamos lá, tem que fazer dele todo dia? Pode fazer uma vez por semana? Essa é uma pergunta que eu ouço com recorrência aí. Eu tenho minha opinião aqui, queria ouvir a sua também. Que problema você quer resolver? Faz sentido, né? Assim, se você está adotando o Scrum, significa que sim, você tem que fazer a dele todo dia, até por isso que ela é dele e tal. Mas o Scrum entende que você está tentando criar auto-organização num grupo de pessoas que não está acostumado a trabalhar de forma auto-organizada. Então, o Scrum aposta muito na disciplina para isso, né? Mas aí, depois de um tempo, tem que ver, né? Qual é o problema que você estava tentando resolver. Ele ainda existe. Então, por exemplo, hoje em dia, se eu entro em clientes que não, no momento que eles estão, por exemplo, não vai ter condições de ter equipe auto-organizada, por exemplo. Tá? Vamos olhar para a cultura da empresa, e a cultura da empresa, a realidade não tem condições de ter equipe organizada naquele momento, talvez no futuro, a questão não tem. Então, vai ter que ter um líder de equipe, um gestor de equipe, alguma coisa assim. Uma das primeiras coisas que eu faço, então, vamos revolver a dele. Não faz sentido ter a dele. Porque se há coordenação, se há gestão, não há necessidade de ter a dele. Se não tem muita mudança dentro do time, com o passar do tempo, aquele time também ganha uma autossuficiência, ele funciona de uma maneira um pouco diferente, né? Talvez. Aí tem que ver, né? Para aquele time, já depois daquele tempo que você falou, para que está servindo a dele, qual é o problema, enfim. O ideal são práticas emergentes. Como você cria uma prática? Existe alguma metodologia para isso? Design thinking? Eu acho que veio essa pergunta aqui, porque você falou para criar as suas próprias, né? Deixar espaço para criar sua própria. Isso aí tem a ver também com uma pergunta anterior, né? Que eu falei do fluxo de aprendizagem. Então, o que eu mostrei ali do fluxo do Learning 3.0 é justamente um modelo de aprendizagem, porque práticas nascem a partir de aprendizagem, tá? Então, há uma relação direta. Se a tua aprendizagem é prescritiva, você vai provavelmente prescrever uma prática, você vai receber uma prática prescritiva. Se a tua aprendizagem é emergente, como no modelo do Learning 3.0 que eu apontei ali, a tua prática vai ser emergente. Design Thinking é algo interessante, mas não é suficiente para uma estrutura de prática emergente. Ele não é tão abstrato e tão universal para se trabalhar com prática emergente. As práticas, às vezes, elas surgem, né? O que você vê, tem uma prática acontecendo ali, né? As equipes vão bolando maneiras de resolver seu problema, realmente surgem, aparecem do nada, né? O ideal é que não seja do nada, né? O ideal é que seja... Às vezes a gente acha que é do nada, mas quase sempre elas vêm a partir de um incômodo. Quando ela vem do nada, normalmente ela vai gerar resistência. Do nada que eu falo é que às vezes as pessoas não pararam para pensar, precisamos bolar uma prática, né? As coisas vão acontecendo e de repente você criou um modelo ali, um contrato social no time de como lidar com tal situação, né? Foi mais nesse Exatamente. sentido aqui. Legal. Aí faltando duas aqui, então. Você falou de Business Agility e agilidade organizacional. São a mesma coisa? Como eu começo na minha empresa? Sim, são a mesma coisa. É mais que Business Agility, para traduzir agilidade nos negócios, agilidade organizacional. Então, mas eu quero dizer a mesma coisa quando eu uso os dois termos, né? Como começo na minha empresa é um pouco do que a gente falou também aqui ao longo da apresentação, mas entendendo muito bem primeira coisa é ir buscando quais são o que te atrapalha, o que atrapalha a tua empresa para ser mais ágil hoje. Quais são os principais
gargalos na tua empresa que a impedem de ser mais ágeis hoje. Descobriu? Começa a atacar um por um e vai rechecando isso ponto a ponto. Tá? Não é implantando metodologia, não é implantando framework, não é que você vai chegar em agilidade organizacional. É algo mais sistêmico mesmo. Legal. Que tem a ver com a nossa última pergunta aqui, né? Falta pensamento sistêmico é um fator de dificuldade em busca de transformação ágil? Acho que sim. Como eu falei, eu acho que antes de pensamento sistêmico, falta um compromisso maior com a empresa, né, com o contexto e menos com a prática, tirar o holofote da prática e colocar mais holofote no contexto. O pensamento sistêmico é algo que meio que vem a reboque, né? Você não precisa estudar ciência e pensamento sistêmico para conseguir chegar numa agilidade organizacional, né? Talvez uma forma de simplificar e tornar isso aí para pensar no todo, né? Pensar na empresa, pensar isso aí é o que falta mais para a agilidade organizacional, né? O pensamento sistêmico ele vem como um refinamento disso, né? Para se entender melhor sistematicamente a tua empresa. Mas eu acho que o primeiro ponto que falta é algo mais simples, que você não precisaria estudar ciência para conseguir chegar lá. Legal. E matamos as nossas perguntas, aí conseguimos matar todas as perguntas aqui. Joia. Alguma pergunta sobrou aí, Alisson? Alguma coisa? Não, foi tudo. Nada no chat também. Acho que a gente debateu aí, foram umas 14, 15 perguntas no total. Joia. Tua palestra não, Agile Brasil vai ser qual que é o tema dela? Práticas emergentes, é totalmente linkado com isso aqui. Então, o pessoal que viu aqui vai conseguir entrar bem lá. Vai conseguir, né? Joia. Tá bom. Mais algum recado final aí? Acho que é isso. Vamos lá para o Agile Brasil. Não deixem de prestigiar o maior e melhor evento de Agile no Brasil, totalmente guiado pela comunidade, né? Vamos valorizar o trabalho, o empenho de todo mundo que está envolvido nisso aí. Vamos pensar em mercado, tudo que eu falei aqui hoje, começar a se desprender um pouquinho mais de práticas e pensar mais, né, em criar um mercado melhor no nosso país e realmente ter empresas, para trabalhar em empresas que a gente se orgulhe, ao invés de ficar, né, pulando, essa não é ágil, essa não é ágil, essa não é ágil, né? Acho que realmente abraçar uma causa e ir para frente para criar caso de sucesso. Acho que isso é o que falta. Joia, muito bom. Só para finalizar aqui, a gente, hoje com a palestra do Alexandre, semana que vem a gente vai ter um manual lá da Austrália falando o que aprendi ou reaprendi nos últimos 3 anos, catalisando melhorias por terras australianas. Depois a gente tem a Mariana falando de colaboração com o caminho para a agilidade. E por último a gente vai ter o Alisson entrando aí no pragmatismo ágil, né, em acordo com o mundo real. E é isso daí. Então semana que vem a gente tem o Manuel. A gente teve um problema na divulgação, me perdoem por isso. A gente está trabalhando para reverter isso daí. Esses eventos aqui vão ser gravados, então a gente vai disponibilizar para quem não conseguiu ou não recebeu aí o e-mail a tempo. Alexandre, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado aí pelas palavras aí, de carinho aí para o Agile Brasil. É um evento realmente que tem muita gente trabalhando o ano inteiro para acontecer. É o 2º ano que eu estou perto da organização. É impressionante ver o pessoal, novembro, dezembro, já estava trabalhando intensamente ali. A gente vê o evento acontecendo, não imagina o tamanho do trabalho que existe por detrás, né? O pessoal que está participando aqui também, obrigado aí por vocês terem comprado o ingresso já terem garantido a sua vaga e estarem aqui hoje à noite. Gente, muito obrigado. Mais alguma coisa, Alexandre? Não. Obrigado, pessoal, por ter participado. Nos vemos no Agile Brasil. Joia. Boa noite. Valeu, Alexandre. Foi excepcional. Valeu. Joia, cara. Falou. Abraço, então. Falou, pessoal. Até BH. Ou até semana que vem. Até semana que vem. Tem mais 3 palestras aqui antes de BH. Até mais. Tchau, tchau.